Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Igreja das Américas. Quero acolher todo mundo com muita alegria. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Compartilhem. Contem para os seus amigos que nós vamos estar juntos agora. Vamos receber aqui o pastor Wander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio. E vai ser uma experiência muito legal, uma conversa muito abençoada aqui juntos. Convide seus amigos, chama a turma aí, manda mensagem pelo WhatsApp, para que a gente possa ter aqui esse clima tão gostoso. Estou vindo ali da live do Rodrigo Fajardo, maravilhoso, cantando, adorando, louvando ao Senhor, aquela bênção grande para nós estarmos juntos. Graças a Deus pela vida do Rodrigo, graças a Deus pela vida de todos aqueles que estavam lá na live e agora estão vindo para cá. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um, a história, a família, que Deus abençoe esse tempo que a gente está tendo aí agora, que Deus nos ajude para que esse tempo passe rápido e a gente venha a viver mudanças rápidas em relação a esse tema. A gente vai estar orando especialmente por você hoje aqui, vamos pedir a Deus que te abençoe assim grandemente, que Ele fortaleça a sua vida profundamente, que esse tempo de comunhão aqui seja um tempo também de alimento espiritual, de alívio nessa agitação toda. A gente tem procurado todos os dias ter uma atividade, e não apenas para termos uma atividade, mas para termos alguma atividade que seja edificante, né? Que seja abençoadora para nós. A gente está ouvindo muita coisa, a gente tem que selecionar bastante isso. Então, para você que chega aqui e está nos acompanhando, a gente está todo dia, segunda-feira, a gente tem as segundas da palavra, terça e quarta-feira nós temos as lives, quinta-feira nós temos o nosso culto, na sexta-feira nós temos à tarde a Sexta Teológica e à noite o time de casais está se encontrando, além de todo o movimento que existe com a SAF Américas que entrou aí agora, com o time de crianças das Américas, com a UMP das Américas, a UPA das Américas, todo esse pessoal que tem feito um trabalho assim maravilhoso nesse tempo. Assim, eu agradeço muito a Deus por essas vidas preciosas, por esse povo querido que está fazendo a obra do Senhor se tornar ainda mais especial, uma obra mais cheia dessa graça do Senhor, e tem sido uma bênção maravilhosa de Deus. Olha aí, estou mostrando aqui um pouquinho só para a gente mudar, tirar um pouquinho dos efeitos, voltando para o lado de cá. Vamos interagir aqui com quem está com a gente. Deus abençoe aqui. Cadê o pastor? Meu querido, está entrando aqui. Meu querido pastor Wander já está aqui com a gente. Wander, estou te aguardando aqui para aquele convite especial para nós estarmos juntos, celebrando esse tempo na presença do Senhor, nosso Deus e Pai. É muito legal quando a gente está junto assim para poder interagir, dialogar e trocar essas informações que são tão importantes para a nossa vida e que nos fazem tão bem, né? Então, procurando mais gente amiga, compartilhando com as pessoas especiais, já está aqui na nossa tela, está aparecendo um pedacinho assim, só assim, ó. Abaixa um pouquinho, mas aí, meu querido pastor Wander, fala meu amigo Wander, vou apresentar agora pastor Wander Gomes, pastor da Igreja do Recreio, a Primeira Igreja Batista do Recreio, uma referência no meio dos pastores cristãos, uma bênção de Deus, um homem que tem uma mente muito ampla, muito aberta, vai nos ajudar a entender a mente humana e a Bíblia no meio dessa doideira toda. Pastor Wander Gomes, bem-vindo! Olá, Jota. Obrigado aí pelo convite, é um prazer muito grande, uma alegria poder estar com vocês, participando deste momento. E eu espero que todos que estejam conosco sejam abençoados e edificados. Um beijo para todo mundo aí que está nos ouvindo e assistindo. Bênção puríssima. Eu quero agradecer, Wander. Nós somos amigos há muitos anos e vou contar uma coisa aqui para a gente iniciar, para dizer assim, que tipo de gente é o Wander. A gente tem que dizer que tipo de gente é o fulano de tal, então que tipo de gente é o Wander? Quando nós começamos o projeto de plantação da Igreja Presbiteriana das Américas, no comecinho disso, eu conversei com o Wander e ele me deu vários conselhos que eu acompanhei e levo muito a sério, Wander, o que você me fala. Agradeço muito a Deus pela sua vida. E no final da conversa, o Wander me disse algumas coisas, por exemplo,
Cara, você precisa de qualquer coisa aqui. Conta comigo de verdade, conta com a nossa igreja. E eu já contei isso para ele, já contei à igreja dele, inclusive, o pessoal da Igreja do Recreio que está entrando aí. Gente, boa noite, sejam bem-vindos também, de que quando eu pensava em algum tipo de necessidade, eu me lembrava de quem? Vou falar com o Wander. E todas as vezes que eu procurei, fui acolhido, sou tratado na igreja do Recreio como se eu fosse um dos pastores, assim, eu fico muito grato, muito honrado. Isso tem muito a ver com o seu caráter, Wander, com a sua habilidade, com a sua capacidade, seu coração, que é muito grande. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Jota, pelo carinho, pelos elogios, mas a gente tem que fazer isso por causa do reino de Deus, da amizade, do amor que nos cerca. E é um prazer muito grande ter você como colega aqui na região, você que também nos abençoa tanto, nos inspira aqui na região do Recreio da Barra da Tijuca, e sempre que está com a nossa igreja é uma bênção para nós. Muito obrigado pela sua amizade, pela sua confiança. Alegria, meu amigo. Nós falamos aqui sobre essa questão que envolve a amizade, que é tão importante. Como é que você vê a questão da amizade nesse tempo em que as pessoas estão mais afastadas, em que, eventualmente, o que nos aproximava era a questão física? Não havendo a questão física, muita gente se afasta. Eu li esses dias uma frase que é mais ou menos assim: a quem você procurou nesse período da pandemia, ou de quem você se aproximou? Porque isso talvez revele um pouquinho do sentimento que há, né, no coração da pessoa. Como é que você lê esse assunto, Wander? Amizade. Jota, eu acho que nesse momento, muitas coisas nossas do ser humano, elas estão afloradas. E uma das coisas é a nossa carência. Nós somos gregários. Nós fomos feitos para relacionamentos. Nós temos esta necessidade, eu, você e todas as pessoas. Nós precisamos estar juntos, nós somos feitos para falar uns com os outros. E nessa hora em que nós somos forçados, de uma certa maneira, a estarmos reclusos nesse contexto, aí é que vem a vontade maior da gente estar junto e a necessidade e a carência. Nós precisamos das pessoas. Agora, a gente sabe que nós não podemos, infelizmente, confiar em todo mundo. E aí nasce aquele texto de Provérbios de uma realidade na nossa vida, né? É muito importante a amizade. A amizade é fundamental. É na aprovação que vai nascer o amigo e o irmão. É na aprovação que a gente vai ver realmente quem são aquelas pessoas que a gente pode confiar. Então, nesta hora, os nossos amigos são fundamentais para a gente. São muito importantes para a gente. Então, eu quero desafiar todo mundo que está com a gente, é que abra o seu coração. Se você tem alguma diferença, é hora da gente poder perceber que nós estamos todos nivelados por baixo, que nós todos somos nada, somos fracos, somos pecadores, e a gente valorizar o que a gente tem de mais importante. Não é o dinheiro, não são bens materiais, nem os nossos templos. O que temos de mais importante são os relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles são agora a evidência da nossa vida, a alegria da nossa vida. O que nos anima hoje? O que nos alegra hoje? Estarmos uns com os outros, batermos papos uns com os outros, nas lives, nos Zooms, no telefone, no e-mail. A gente tem que aprender e está aprendendo a valorizar isso, as relações humanas, né? E quão bom é a gente ter amigos, né? Pessoas que a gente possa se relacionar com sinceridade, sem máscara. Isso é muito importante. E eu louvo a Deus porque em Cristo Jesus a gente pode fazer isso de uma maneira ainda melhor, ainda mais transparente para a glória do Senhor. É muito bom nós termos amigos. Quando a Bíblia diz que Deus e Abraão eram amigos, ou que Abraão foi chamado de amigo de Deus, isso tem essa referência em alguns lugares. Analisando esse aspecto da amizade, essa caminhada agora com Deus especificamente, entre os dois ali, como é que você identifica essa criação desse relacionamento, a formação dessa amizade entre Deus e Abraão? Jota, a presença de Deus, ela traz um aspecto muito importante para a vida humana, que é o aspecto da sinceridade. Quem é que pode mentir a Deus? Quem pode mentir para Deus? Ninguém.
Quando nós encontramos o Senhor e temos intimidade com o Senhor, a sinceridade, a honestidade é fundamental, são fundamentais na nossa vida. E isso vai fazer diferença nos nossos relacionamentos. Por isso que eu acredito que uma pessoa em Cristo, uma pessoa que verdadeiramente teve uma experiência com Deus, ela pode cultivar amizades mais genuínas e sinceras. Porque o que vai fazer diferença numa amizade é a sinceridade. Não é o cargo, não é a posição social, não são recursos, nada disso. É o quanto eu sou vulnerável ao outro, o quanto eu posso abrir o meu coração, o quanto eu sou sincero com aquela pessoa. É aí que a amizade vai se sustentar e se estabelecer. É em cima desses alicerces básicos e fundamentais. Se não houver sinceridade, não há amizade. Aliás, se não houver sinceridade, não há relacionamento. E essa sinceridade nós aprendemos com Deus, em Deus. Então, por isso que ter uma amizade em Cristo, ter uma amizade fundada na palavra de Deus e no encontro com o Senhor, ou a partir do encontro com o Senhor, é uma amizade mais transparente. Deus ensinou Abraão a ser amigo, né? E o ensinar Abraão a ser amigo significou, em alguns momentos, disciplinar Abraão. Fazer Abraão cair em si, ver seus erros, né? Advertir Abraão. O amigo é para isso. O amigo não é só para passar a mão na cabeça, não é só para trazer elogios, mas o amigo é aquele que chega junto também e diz assim, cara, esse caminho não é o melhor, não é por aí. É aquela admoestação em amor, é aquela palavra de encorajamento. Os amigos são fundamentais. E eu creio que quando a gente tem um relacionamento com Deus e em Deus, nós somos melhores para os outros. Nós somos melhores nos nossos relacionamentos e nas nossas amizades. Quando o apóstolo Paulo, mais adiante, ele fala que a gente tem que ter um cuidado muito grande para nós não sermos mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, é uma outra abordagem do mesmo assunto, a amizade. Como é que você lida com esse tema, né? Porque a gente vive numa pressão o tempo inteiro, né? Há uma luta constante entre a carne e o espírito milita contra a carne, a gente luta contra as nossas próprias tendências, né? E aí entra essa luta que a descrição da Bíblia é essa, né? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E salta para nós essa reflexão. Peraí, eu tô de que lado, né? Se tiver que ter um lado, se for para descrever esse lado, onde é que eu tô nessa história? Quando eu olho para essa passagem, amizade com os prazeres, me vem ao coração, Jota, a ideia de intimidade com os prazeres, de continuar, de permanecer me relacionando com eles. Você disse uma coisa muito importante. Os prazeres da carne, isso está inerente a nós. Nós trazemos essas características, nós estamos inclinados ao pecado. Na nossa teologia, nós, enquanto estivermos na carne, nós estaremos suscetíveis a essas inclinações. Quanto mais eu flertar com essas inclinações, quanto mais eu permitir que essas inclinações sejam íntimas de mim mesmo, eu estiver mais perto dessas inclinações, der vazão a essas inclinações, mais eu me tornaria inimigo de Deus. Porque não é isso que Deus quer para a minha vida. Então, o que Paulo está dizendo é que nós temos que nos abster de uma coisa para conseguir a outra. É a ideia da renúncia. É do negar-se a si mesmo. Eu nego essa inclinação, é uma luta, não é fácil, porque, como a Bíblia diz, é prazeroso, né? Dá prazer, é carnal, é da minha natureza. Então, pecar é bom para a carne, pecar satisfaz, pecar traz recompensas físicas e emocionais, mas quanto mais eu me inclino a isso, desagrado a Deus. E aí é que entra o apóstolo Paulo também, diz, enchei-vos do Espírito. Eu vou me encher do Espírito e vou renunciando esses prazeres. E vou negando a mim mesmo, como disse Jesus. Aquele que não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então eu preciso, isso é um exercício, gente, diário, constante, toda hora. Porque o tempo todo nós somos desafiados. O tempo todo nós somos tentados
as inclinações e as paixões carnais. É uma luta, é uma batalha espiritual. Então eu vou negando, renunciando à carne e eu vou aceitando essa dominação do Espírito, esse inundar do Espírito Santo para que a gente possa ficar debaixo do controle de Deus. Isso não é fácil, é um exercício diário e tem que haver muita submissão ao Espírito do nosso Deus que está em nós. A gente falou de amigo, de amizade entre nós, amizade entre as pessoas, amizade entre Deus e Abraão. Aí falamos dos amigos dos prazeres, os amigos de Deus, e você terminou falando sobre a importância de lembrarmos da questão do enchimento do Espírito Santo. Então eu trago um outro texto para falar, por exemplo, sobre aquilo que a gente chama de batalha espiritual, né? Que ao longo do tempo ela foi ganhando um significado que hoje talvez a gente leia com um pouco mais de estranheza, né? Porque começou a tentar se organizar aquilo que não é organizado e dar nomes àquilo que a Bíblia não dá nomes, né? Sim. Mas entendendo que a nossa batalha, ela não é contra carne e sangue, ela é contra a carne, num aspecto, agora um outro aspecto, para entender que ela é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Ou seja, começamos com o amigo, agora a gente sabe quem é o inimigo. Quando a gente sabe quem é o inimigo, é mais fácil da gente enfrentar. Onde é que ele está? Ele está para lá? Ele está para lá? Quer dizer, nós vamos enfrentar o inimigo sabendo que ele é o inimigo. Mas esta questão que envolve uma batalha que a gente não consegue enxergar, mas a gente sabe que ela existe e está por todos os lados, que é a questão espiritual. Jota, fazendo uma analogia muito parecida com a história do coronavírus, né? A gente não sabe de onde vem, não conseguimos ver a olhos nus, nós precisamos do microscópio, precisamos de muita investigação a nível científico para entender. A batalha espiritual que estamos vivendo é semelhante. Agora, hoje me chama a atenção, Jota, que muita gente não crê nisso. Dentro das nossas igrejas. Quando entra nesse assunto, vem com uma racionalização, com uma sistematização teológica, para mim, absurda, negando as forças do inferno. Elas existem, elas estão na Bíblia, pode ser você de qualquer denominação, a palavra é clara, e Satanás vai entrar nas brechas, ele vai jogar os seus dardos inflamados. Ele não nos possui. A gente sabe disso porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas ele vai entrar nas brechas. Ele vai jogar os seus dardos, provocando-nos. O que é a tentação? A tentação é uma provocação do inferno. Mas quem peca é você, sou eu. O diabo não peca por nós. Ele só provoca. Mas quem cai no erro sou eu. Então, eu tenho que entender que além desse mundo físico visível, e acho que a sociedade tem um bom exemplo agora, não é? Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. A sociedade tem que atentar para isso, e nós também, porque eu disse que dentro das igrejas você encontra pessoas hoje que não creem, JR, na realidade do mundo espiritual, não creem nem na presença satânica, nas forças de Satanás, na opressão. Isso é real. Isso é real. E nós precisamos ter atenção, porque essas forças são maiores do que nós. Nós só as vencemos por causa do nome de Jesus, por causa da presença de Jesus, por causa do poder que em nós opera. Por isso João disse na sua primeira carta, o maligno não nos toca, mas ele continua bramando como leão, buscando a quem tragar, buscando uma oportunidade para abrir uma vala, colocando pessoas na nossa frente, situações, jogando seus dardos inflamados no nosso grande campo de batalha, que é a mente humana, para que nós venhamos a cair. Como eu disse, quem peca somos nós. Quem decide pelo pecado somos nós. Ele só tenta, a decisão é nossa. Então nós temos que estar muito atentos, mas é uma batalha fortíssima, e quanto mais eu estiver longe de Deus, mais difícil de vencer essa batalha. Quanto mais comunhão com Deus, buscando a palavra de Deus, a gente vence a batalha. Naquela tentação bíblica, quando Jesus foi tentado no deserto, nós vemos que toda a batalha ele venceu com a palavra.
a palavra, o conhecimento, a resposta correta, o enfrentamento, não é? Do diabo não se corre, ao diabo se enfrenta. Mas a gente precisa enfrentar com a armadura de Deus. Senão nós vamos perder, nós vamos cair. E ele é muito mais experiente do que nós. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da presença e do poder do Espírito Santo. Então a batalha espiritual é um assunto sério. Muitas pessoas não creem. Eu espero que nesse tempo seja um momento de despertamento para que as pessoas possam ver que as forças do inferno estão militando, estão trabalhando, e a gente precisa se precaver no poder do Espírito Santo. Você usou a Bíblia para mostrar que essa é uma das armas, né? Eu puxo aí para que você traga o seu posicionamento. Quais são as outras armas que são importantes para a gente resistir à tentação ou resistir ao diabo? Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, diz que ele fugirá de nós que resistimos. A gente sabe que essa resistência não é nossa. Eu não resistirei, foi como você disse, a gente é muito vulnerável porque a gente sozinho perde. Quais são as armas que você elencaria que são fundamentais, aquelas indispensáveis? Não dá para ir para uma guerra dessa sem... Existem armas explícitas e outras armas que estão inerentes na palavra de Deus. É claro que a gente não pode esquecer da oração, depois que Paulo apresenta toda a armadura de Deus, ele diz que nós temos que estar regados na oração, não é? Clamando a Deus. Enquanto a oração, eu clamo ao Senhor, eu confesso a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade e peço a sua ajuda, na palavra ele me responde. Essas armas, para mim, são explícitas. Agora, tem algumas outras armas que, a meu ver, na minha visão bíblica, estão à nossa disposição para que nós entremos nessa luta. Uma delas é exatamente o relacionamento da igreja. A força do cordão de 3 dobras. A presença do outro na nossa vida. Quando eu falo do outro, daquele que edifica, daquele que abençoa, daquele que tem seriedade espiritual para nos ajudar. Porque tem muita gente que se cerca de pessoas que não edificam, que não abençoam, que não ajudam você a vencer. Ora, mas o relacionamento saudável com gente de Deus, como naquela passagem de Jairo, né? Eu até preguei sobre ela domingo, em que Jesus, quando chama para entrar no quarto da casa de Jairo, onde estava morta a filha dele, chamou o time de oração. Disse, ó, o pessoal que está zombando, o pessoal que está rindo, o pessoal que não crê, fica aí fora. E eu disse o seguinte, coloca para fora da tua vida, da tua casa, essa turma, e chama o pessoal de oração, chama Pedro, Tiago e João, chama Pedros, Tiagos e Joões para entrar com você. Então, o relacionamento, quando a gente está passando uma luta, é muito importante chamar gente de confiança para orar conosco, para compartilhar a carga com a gente. Então, aí, para mim, está o grande sentido da igreja do Senhor, segurando as cordas. Várias vezes, dezenas e centenas delas, o Novo Testamento traz a expressão uns aos outros. Ministração uns aos outros. Orando uns pelos outros. Edificando uns aos outros. Essa é uma arma fundamental. Então, veja bem, a palavra de Deus, que nos instrui na guerra, que nos alimenta na batalha. A oração, onde nós vamos falando com ele, onde nós vamos questionando, onde nós vamos pedindo ajuda, mostrando a nossa vulnerabilidade. A intercessão, que é o momento em que eu chamo pessoas para a guerra, para a luta de oração. A presença da igreja, através da vida dos meus irmãos. Tudo isso é fundamental nessa batalha. A presença da igreja. Então, Jota, se nós estivermos cercados dessas armas, nós teremos mais força para empreendermos essa luta. E como você disse, a luta não vai ser vencida por nós sozinhos, nós precisamos da presença do Senhor. E quando nós nos cercamos dessa realidade, nós ficamos mais fortes para a glória dele. Como descobrir quais são os meus pontos fracos para que eu possa pedir a Deus que me ajude? Você mencionou a armadura de Deus e eu lembrei da armadura de Saul que não coube em Davi.
E a analogia é exatamente essa. A armadura era de Saul e não de Davi. Por isso que a armadura não é de Paulo, embora ele, inspirado pelo Espírito Santo, a descreva. A armadura é de Deus. Ela vem sobre a minha vida e fecha alguns pontos fracos, alguns buracos, algumas brechas ou algumas inabilidades minhas. Pensando em guerra, eu posso não atirar bem. Pensando em guerra, eu posso não ser um bom estrategista. Pensando em guerra, eu posso me muito visível, dou muito mole para o ataque do inimigo, fico muito visível para os bombardeios dele. Como é que a pessoa descobre seus pontos fracos, isso num processo de muita vida espiritual, para poder ser preenchido e poder trabalhar, até desenvolver habilidades mesmo nessas áreas? Eu tenho que olhar muito no espelho. E aqui eu falo de uma maneira emocional, espiritual, no sentido de um autorreconhecimento. Fazer uma autoleitura, como eu me vejo. E essa conclusão de quem eu sou, quem sou eu, ela chega depois de muita reflexão. Uma prática oriental muito interessante, né? Quando eles fazem as suas meditações. Mas a Bíblia nos leva a vários momentos a que nós busquemos ao Senhor, e esse buscar ao Senhor funciona como um espelho para nós. Quanto mais eu vejo a Deus, eu percebo o meu reflexo. Então, a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele faz me enxergar. Eu começo a ver as minhas fraquezas. Um exemplo disso é a experiência de Isaías no templo. Quando Isaías percebeu a glória de Deus e viu aquilo tudo, ele disse: eu sou um homem que vou morrer, eu estou perecendo aqui. Porque eu vi a glória de Deus e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, na época da morte do rei Uzias. E o que ele vê? Ele vê onde estava a sua fragilidade e a fragilidade do seu povo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, ele vai no âmago de um pecado dele e um pecado coletivo, individual e coletivo. O que deu isso a ele? O que foi capaz de proporcionar essa visão a ele? Foi o momento da presença de Deus. É essa história da meditação, de estar na frente do Senhor e nós vamos ter o nosso reflexo, porque ele é santo. A santidade de Deus vai fazer um contraste com a nossa imperfeição. A santidade de Deus vai mostrar as nossas fragilidades. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vejo o quanto eu sou pequeno, frágil e fraco. E aí eu começo a ver, olha só, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho pensado muita coisa errada. Eu estou com um vício aqui numa área comportamental. Eu estou me deixando dominar por isso aqui. E essa honestidade nossa com a gente mesmo, minha comigo mesmo, sua com você mesmo, ela é fundamental para o trabalho do Espírito. Ela é fundamental para esse processo. Quando Paulo diz assim, que nós estamos sendo transformados de glória em glória, ele faz uma analogia com a glória de Moisés no Sinai. Então, aquela glória que brilhou e etc. Só que lá no Sinai, ele colocou o véu. E Paulo diz que ele colocou o véu porque a glória estava desvanecendo. Isto é, a glória estava desaparecendo. Ele colocou o véu quando chegava diante de Arão e do povo. Paulo diz assim, nós não precisamos do véu. Nós temos que entender que a nossa glória é muito maior do que a glória que está sobre Moisés. É uma glória tremenda. Agora, essa glória, isso vai sendo trabalhado em nós. Isso não acontece amanhã, da noite para o dia. Essa glória é fruto de comunhão, ela é fruto de relacionamento. Mas essa glória também, ela é fruto da minha visão sobre mim mesmo. Onde estão as minhas fraquezas? Quais são as minhas fragilidades? Nós temos, JR, que descer do cavalo. Nós temos que dizer, olha, eu não sou tudo isso, eu não sou a última bolacha do pacote. Eu tenho fraquezas, né? Eu tenho muitas fragilidades e cada um de nós sabe disso. Seria bom que depois da live
quem está ouvindo a gente, elenca aí umas 10. 10 é pouco? Faz mais. Mas olha, tem essa área, tem essa para ser trabalhado. Por que isso é importante? Porque se eu não reconheço que essa é uma fraqueza, eu não deixo o Espírito trabalhar sobre esta fraqueza para que ele possa me aperfeiçoar, me santificar e que a glória do Senhor possa brilhar cada vez mais na minha vida, de glória em glória. Porque se eu não reconheço, eu não permito o trabalho do Espírito. Se eu não peço perdão, é porque não errei. Se eu não digo, Senhor, aqui está a minha fragilidade, é porque não reconheci onde ela está. Então, eu preciso desse reconhecimento. Eu preciso estar diante dele para que a santidade dele revele a minha fraqueza. E ao ser revelada a minha fraqueza, aí eu vou expô-la diante do Senhor. O Senhor está aqui, eu estou vendo. Eu preciso da tua glória. Eu preciso que o Senhor me ajude a fechar essa porta, a fechar essa brecha. Agora, todos nós temos. Eu gosto muito do tema do celebrando a vida, celebrando a recuperação, né? Que nós aprendemos alguma coisa, nós estamos melhores por um dia. É agora. Mas amanhã a gente precisa de força novamente. Somos filhos de Deus em recuperação. É isso que a turma do Celebrando repete o tempo todo. E somos. Celebrando, aliás, devia ser feito por todos nós o tempo todo. E sem tempo para finalizar, porque cada momento que estivermos nesse mundo, nós vamos descobrir fraquezas, áreas de vulnerabilidade. E ao descobrirmos essas fraquezas, vamos colocando diante dele. Aí ele vai trabalhando, ele vai melhorando, ele vai aperfeiçoando e vai fazendo a gente melhorar de glória em glória, até se tornar dia perfeito. É como a luz da alvorada, diz a palavra de Deus. É possível que alguém olhe para o lado e diga assim, olha, eu não tô ótimo, não. Assim, de 0 a 10, eu estou aí com 7, 7,5, 8. Agora tem gente muito pior. Quando a pessoa tem essa perspectiva, do ponto de vista espiritual e até psicológico, o que isso revela quando a minha avaliação é comparativa? É como se eu pensasse assim, se nós vivêssemos na época de Cristo. Até Zaqueu, pelo amor de Deus, o Zaqueu roubou muito. Então, se eu roubar menos que ele, eu não estou tão complicado quanto ele. Essa ideia de cometer os mesmos erros que outros cometeram, na expectativa de receber o mesmo perdão que outros receberam, só que é um pecado planejado, né? É uma coisa que eu estou orquestrando aqui. E pior, depois de ter conhecido a Cristo, não é? Então, o que isso revela em termos de como é que a gente trabalha? Isso que eu chamo de análise comparativa, eu me comparo a alguém e não me comparar àquele que Deus quer que eu seja. A ação de Deus na minha vida, de verdade. Você está me lembrando aí de Dietrich Bonhoeffer, né? Olha aí. O teólogo alemão que falava da graça barata. Romanos capítulo 6. Continuarei no pecado para que a graça superabunde? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. De maneira nenhuma. Quando eu faço a comparação, é uma espécie de mecanismo de defesa. Eu não quero reconhecer, eu estou me defendendo, eu estou me protegendo. Isso pode ser um movimento soberbo. Isso pode ser um movimento de esconder quem eu sou. Por isso que eu não tenho poder de julgamento. Quando Jesus disse, atire a primeira pedra. Quem é que pode atirar a primeira pedra? Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra. Porque nenhum de nós tem a pureza suficiente para atirar a primeira pedra. Agora, Jota, o que tem de crente com pedra na mão nas igrejas, o que tem de gente carregada no alforje de pedra para atacar nos outros, é uma coisa impressionante. E o cara fica, eu não sou bandido, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, como se estivesse alimentando um sentimento, até inconsciente, de que ele é melhor. Quando eu estou dizendo isso, fazendo isso, esse mecanismo, eu estou dizendo o seguinte, eu sou melhor. Eu, na verdade, não sou como esses homens, né, como os fariseus batiam nos peitos, eu não sou como esse miserável pecador que está aí, esse desgraçado. Nós estamos fazendo a mesma coisa, é o mesmo mecanismo de hipocrisia. Nós não somos melhores. Nós temos que largar as pedras.
Nós não temos competência para tirar pedra. Cada um tem seu ponto de fragilidade. E temos sempre. Agora, quando eu me comparo, eu quero me defender. Ou eu quero omitir alguma coisa. Já disse alguém, fazendo um estudo psicoteológico, que as pessoas que muito falam mal de uma determinada área é porque tem fraqueza naquela área. E é muito interessante, às vezes você observa uma pessoa que muito critica um determinado comportamento e, no fundo, às vezes, ela tem a fragilidade naquela área. Mas a defesa, o julgamento, a defesa de uma lei ou a crítica é uma maneira de se esconder. Como se eu colocasse um biombo na minha frente para ocultar a minha própria fragilidade naquela área. Então, não é por aí. Eu acho que a gente tem que ter... O Ivênio tem um livro, uma expressão que eu gosto muito. Ele diz: a alma tem que estar nua. A alma diante de Deus tem que estar nua. Sinceridade, coração aberto. Falando assim, olha, eu sou ruim nisso aqui, eu sou fraco nisso aqui. E você observa uma coisa, Jota. Até entre nós líderes, nós gostamos mais de gente vulnerável do que de gente arrogante, de gente perfeitona. Me lembro de uma pregação do Shed, que foi um negócio fantástico. Eu sempre repito como é que ele terminou essa pregação falando de Jacó. Ele fala daquela luta do Val de Jaboque, aquela coisa toda, e Jacó vem, luta com o anjo, é ferido. A história todo mundo conhece, mas o que ele disse no final foi chocante. Ele virou para nós, éramos pastores e líderes ouvindo a pregação, e disse assim: nunca confiem num homem que não manque. Sensacional. Aquilo ali pegou feio na minha vida, nunca larguei aquilo. O homem está lá no céu já. Nunca confie num homem que não manque. E aquilo está na minha cabeça. Quando eu vejo, às vezes, no nosso meio, aquela turma que quer andar perfeito, bonitinho, arrumadinho, eu digo, tem coisa ali. Está escondendo o quê, né? Todos nós mancamos. Todos nós temos ferimento no músculo poderoso da perna. Não tem ninguém que não tenha aquela marca. Então, por que a gente é tão arrogante, não é? Se nós todos estamos debaixo dessa realidade. A gente tem que ser sincero, sem ser. Jacó tem muitas aplicações, muitas histórias, né? A gente pode falar, por exemplo, de recomeço, a gente pode falar de reconciliação. Qual dos pontos da vida de Jacó, além do Val, né, que aí trouxe essa abordagem que é realmente impressionante, que você destaca, assim, que você lembra e que pode trazer para a gente uma aplicação? Ô, Jota, o depois desse Val de Jaboque, para mim, foi uma das experiências mais lindas na vida dele, quando ele vai reencontrar Esaú depois de 20 anos, né, mais ou menos, e ele tem aquele reencontro, ele vai com aquele medo, e o cara vem, o irmão vem cheio de soldado, de gente. Ele havia escutado uma sentença de morte. Esaú disse para ele: eu vou te matar. Então ele esperou que aquele momento fosse um momento difícil, mas Deus mandou ele tinha que ir. Ele era obediente, apesar de ser trapaceiro. Começou a aprender, né? Porque depois do Val de Jaboque ele começa a aprender a ser Israel, né? Ele começa a ter uma outra visão da vida. E aquela hora ali do capítulo 50, se não estou enganado, de Gênesis, quando eles se encontram, é sensacional. Sensacional. Porque ele se quebranta, Esaú também vem trabalhado por Deus, isso é muito importante. Isso. Não é só Jacó, mas Deus trabalhou em Esaú, porque senão aquele encontro não aconteceria daquela maneira. Eles começam com aquele papo, né? Aquele papo meio sem graça, quem que vai dar o primeiro passo? Quem é esse pequenininho aí? São os filhos que bondosamente o Senhor deu a teu servo. Aí vem aquele momento que um pega no pescoço do outro, um irmão com o outro, e a Bíblia diz: eles choraram muito alto, choraram forte. Foi um momento de quebrantamento lindíssimo da Escritura, de reconciliação. Mas tem um detalhe depois que eu gosto muito, eu gosto de alguns detalhes da Bíblia, aliás, de todos eles, a Bíblia tem muito detalhe, e o detalhe fala com a gente. Aonde Esaú diz assim: vai na frente. E Jacó disse: não, vai você. Eu acho que aquele momento, simbolicamente, ainda que a Bíblia não diga claramente isso,
É como se Isaú estivesse restituindo, ou melhor, Jacó estivesse restituindo a primogenitura que roubara de Isaú. E ele não aceita ir na frente. Ele diz, vai você. Como quem diz assim, é você que tem que ir. É você que é verdadeiramente o primogênito. Eu acho que aquele momento ali sela o início de uma história nova para a vida de Jacó, de Isaú e a história do povo de Deus. Porque ali está nascendo Israel. Ali está nascendo Israel. E esse encontro com Isaú é fundamental. É o encontro da graça, é o encontro do perdão, da misericórdia. Eles se perdoam mutuamente e parece que nessa hora há essa restituição, esse gesto de restituição. Isso para mim é muito marcante, muito lindo na história do reencontro. Então eu gosto bastante dessa passagem, desse momento de Jacó. Tiveram outros também, a escadinha para o céu é maravilhosa e coisas lindas na vida desse homem. Veja que você utilizou a palavra graça e, de fato, ela se aplica. Há pessoas que acham que graça só se aplica ao Novo Testamento. A gente tem ricos textos no Antigo, onde a gente pode encontrar até um encontro com a graça de maneira intensa. E quando a gente fala a respeito da graça e vê aí, mais uma vez, a graça se manifestando, eu queria lembrar de algumas pessoas que eventualmente estão acompanhando a gente agora, ou até vão acompanhar esse vídeo que vai ficar gravado nos nossos stories e também no nosso canal do YouTube, Igreja das Américas no YouTube. Pessoas assim que erraram e que por conta disso elas mesmas pagam um alto preço porque elas não se perdoam. E uma das pessoas que mais falou sobre graça na Bíblia foi o apóstolo Paulo, que quando era Saulo, teve uma experiência maravilhosa de ser alcançado pela graça de Deus, quando ele é transformado e essa mudança deu a ele a possibilidade de uma nova história, um começo diferente, ainda que ele tivesse toda a dificuldade dos próprios discípulos no primeiro instante, teve que ser bancado por alguns para dizer, não, Deus falou comigo, ele mudou de vida, é uma pessoa nova. Até que isso acontecesse, até que ele fosse reconhecido publicamente, muito tempo se passou e ele precisou experimentar da graça dele sobre a vida dele. Aí eu pergunto, ser perdoado por Deus, ser perdoado pelo próximo ou se perdoar? Qual dos três aqui é o mais difícil? Qual dos três a gente leva mais tempo para trabalhar? Ser perdoado por Deus, ser perdoado pelo próximo ou se perdoar? Jota, eu creio que o mais difícil é nós nos perdoarmos. Porque ser perdoado por Deus, se você tem um coração quebrantado, você o será. Imediatamente a graça do Senhor te alcança. Agora, tem muita gente que foi perdoada por Deus e não se perdoa. E continua levando os seus erros anos a fio, carregando aquele saco pesado. Eu me lembro agora de um filme que eu amo muito, que é A Missão, com Robert De Niro. E ele fez muita coisa errada na colonização indígena. E ele depois conhece a Deus, uma experiência com padres. Ele conhece a Deus e depois ele passa a levar uma carga, um peso, literalmente um saco, como se fosse um saco de culpas. E num determinado momento, um índio da tribo que ele havia matado muita gente corta aquela corda e liberta ele. É muito, muito lindo esse filme, quem estiver assistindo, é um filme muito antigo, A Missão. Robert De Niro, Liam Neeson, só fera. Mas a gente carrega este saco na nossa experiência. E a gente tem uma dificuldade. E Satanás trabalha muito com esse saco das histórias, da culpa. Não é? Eu recomendo Culpa e Graça, de Paul Tournier. Um livro fantástico. Ensina a gente como vencer a culpa. Como a gente vai resolver esse problema, porque é dentro de nós. Porque se nós não resolvemos a culpa, nós temos problemas com a nossa própria imagem. A culpa me trava. Eu não sou quem poderia ser na totalidade, porque eu me sinto culpado.
Eu não faço o que poderia fazer com todos os meus dons e talentos, porque eu me sinto culpado. Satanás é o acusador. Vem sempre aquela imagem. Você fez aquilo, você fez aquilo. Lembra daquele ano, lembra daquele dia. E aquela situação volta. E aquilo trava o indivíduo. Então, você não pode ser quem você é na plenitude e te atrapalha a nível futuro. Aquilo que Deus tem para você. Sem dúvida alguma, o auto-perdão, a capacidade de perdoar é fundamental. Parece que Paulo aprendeu muito bem isso. Paulo aprendeu muito bem isso e algumas vezes, eu acho muito interessante isso na vida de Paulo, ele faz defesa do seu ministério. Por que ele faz a defesa do seu ministério? Ele coloca o seu ministério e o que aconteceu com ele, a salvação em Damasco e as experiências, de maneira muito racional e muito clara espiritualmente falando. Mas a maneira como ele passou a ver. Isso é importante. Como diz o nosso John Stott, queria também pensar. Eu tenho que entender que o Senhor me perdoou, que essa graça me alcançou. Eu não posso ficar com o meu saco de histórias pendurado nas minhas costas, levando esse peso. Eu tenho que deixar. É como aquela história. Eu vim para quem está cansado e sobrecarregado. Eu vou aliviar. E o Senhor alivia. Então, gente, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Se nós estivéssemos aqui, Jota, eu e você, temos as nossas histórias, os nossos pecados, os nossos erros, carregando os nossos erros nesse momento e não entendendo que o sangue de Jesus nos purificou, a gente não está fazendo essa live. A gente estaria aqui com vergonha. Porque a primeira grande consequência do pecado é a vergonha. Mas do pecado perdoado é a alegria no Espírito Santo. Glória a Deus, palavra muito boa. Como é que você vê, no caso do apóstolo Paulo, a figura de Ananias, que foi a primeira imagem física de Saulo após ficar cego por 3 dias e 3 noites, quando os olhos dele se abriram, quem ele viu foi Ananias. Então eu pergunto a você o seguinte, Wander, qual a importância, que papel ocupa uma pessoa da igreja, um irmão, uma irmã, que está acompanhando a gente aqui, que vai buscar, vai, em nome de Jesus, levar lá para o Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, o acolhimento, a palavra de amor, vai levar para ele o evangelho da graça. O quanto a figura de Ananias precisa ser representada e ela é fundamental para que esses passos sejam dados. Ananias é uma figura, né? Figuraça, porque Ananias não queria ajudar Paulo. Ele resiste, ele briga com Deus, diz, não, mas esse cara fazia isso, fazia aquilo. Mas tem uma característica importante, Ananias é obediente. E aí o Senhor fala com ele, não, você vai fazer o que eu estou mandando, porque esse cara vai ser uma bênção entre os gentios, é o meu escolhido. E Ananias vai. E Ananias vai e cumpre a missão que recebera. Esse é o nosso papel. É o papel de cada pessoa como discipulador. Ser um Ananias na vida de alguém. Às vezes, a pessoa que nós vamos discipular é uma pessoa difícil, uma pessoa que podemos até não querer fazer aquilo. Mas o Senhor nos manda estar ali. Eu tive uma experiência, Jota. Eu fui, no ano 2000, com mais uns 200 pastores brasileiros, no último congresso que Billy Graham fez na Europa, no Centro de Convenção em Amsterdã. E eu estive num hotel com um cara, eu já contei essa experiência pregando várias vezes, o cara era um índio, muito esquisito e tal. E esse cara foi apresentado no plenário do congresso. Esse cara era da tribo, de uma tribo naquele lugar, e o homem que estava com ele era o filho do missionário que ele havia matado. E o filho do missionário disse para nós, éramos 14 mil pastores no RAI, no Centro de Convenções lá em Amsterdã. Eu estou discipulando este homem. E esse homem deu a sua experiência de conversão. Eu tenho uma foto com esse índio, muito esquisito, muito feio, muito estranho a sua figura, mas um testemunho fantástico, ele dizendo, eu matei o pai dele. E era uma tribo canibal, que matava e comia vísceras. Né? Eu matei o pai dele. E cabe ao filho, depois de muitos anos do pai morto, volta dos Estados Unidos e volta para a tribo.
e vai discipular o assassino do pai dele. Vai discipular o assassino do pai. Foi uma imagem que impactou a todos nós. Claro que o Congresso foi muito abalado com aquela experiência fantástica. Era um congresso que nos motivava à evangelização e ao discipulado. E está aí o exemplo. A gente precisa assumir esse papel Ananias, na frente de quem quer que seja, ensinando, porque aqui, para mim, está a grande fragilidade da igreja no século XX, XXI. Foi no século passado e é nesse. A nossa fragilidade hoje chama-se discipulado. O nosso problema é porque nós discipulamos mal, é porque nós não temos tempo ao discipulado, nós não entendemos o discipulado. Nós achamos que a pessoa está na igreja, ela está discipulada, e você encontra pessoas com 20, 30, 40 anos de evangelho e que não passaram por discipulado, que não têm conhecimento do evangelho, da palavra e do Cristo. Então, o papel de Ananias para Paulo ele é fundamental, depois como veio o papel de Barnabé, que vai dar continuidade por muito tempo ao discipulamento de Paulo. E Paulo vai multiplicar isso. Então, fundamental, Jota, a presença de Ananias, como tem que ser fundamental na minha vida, na vida de quem está ouvindo, essa disponibilidade ao discipulado, ao ajudar o novo convertido. A gente começou falando de amizade, né? E a gente vê quantas pessoas foram importantes na vida de Paulo. A gente cita Ananias para iniciar a conversa, você mencionou a figura importante de Barnabé. Paulo vai ter parceiros, né, de viagem, de obra missionária, como Silas, e tem a experiência lá com João Marcos, mas tem Timóteo, Tito, Filemon, Onésimo. Então, a gente vê que ninguém caminha sozinho. Que se a gente imaginar o seguinte, diga aí o nome de um cara forte, um cara bom, hein? Um cara para arrebentar. O apóstolo Paulo, humanamente, seria a pessoa que a gente ia dizer, cara, esse cara aí vai. Solta o homem vai. E a gente vê que ele não foi sozinho hora alguma. Não se faz a obra do Senhor solitariamente. E tem vários motivos. Nós não temos todos os dons, nós precisamos de outras pessoas com outros dons, nós precisamos uns dos outros, existe uma parceria para a gente desenvolver. Então, falando sobre esses assuntos e já registrando isso aqui, dizer o quanto é importante a gente estabelecer amizades, como nós conversamos inicialmente, né? Sejam saudáveis, importantes na vida de qualquer um. Na vida do apóstolo Paulo, na vida do Wander, na minha vida, na vida de cada um de vocês que está nos acompanhando aqui agora. Vejam como é importante a gente perceber que a gente precisa do outro. Nós fomos criados com esse tipo de dependência. Nós dependemos de Deus, mas Deus nos deu o seu Espírito Santo. Então, se a outra pessoa tem o Espírito Santo, ela tem algo a me ensinar e com ela eu vou aprender. E aí nós aprendemos a ter a humildade para aprender. Tem que aprender a aprender, né? Aprender a aprender. É um processo difícil. Não é não, Wander? Coração ensinável, Jota. A gente precisa ter coração ensinável em qualquer época da vida, com qualquer idade, né? O Novo Testamento é uma cadeia discipular extraordinária. E eu acho que um dos grandes, eu mencionei há pouco, você repetiu, foi o próprio Barnabé. Barnabé foi fantástico. Né? Houve um momento em que eles perceberam que uma determinada igreja estava explodindo, quem eles levaram para lá? Barnabé. Então, esse papel que parece de coadjuvante, né? Parece de coadjuvante, mas não é coadjuvante. É um papel fundamental na história do Novo Testamento. Porque ele discipula Paulo, Paulo depois vai discipular outros, Áquila, Priscila, e já tinha uma igreja na casa de Áquila e Priscila, e por aí vai. Então, o processo do Novo Testamento é um processo todo discipular, por isso você citou tantos nomes aí, e a gente precisa disso e fazer da igreja essa cadeia discipular e de amizade. Meu amigo, eu agradeço muito a Deus pela sua vida, vou pedir para você orar por nós, orar por aqueles que estão nessa luta, tem gente enfermo, acompanhando a gente aqui, está enfermo em casa, tem muita gente internada e precisa de uma bênção do Senhor, a gente precisa de orar por consolo. E você que pastoreia tanto nos Estados Unidos quanto aqui, é pastor da igreja do Recreio e é pastor da PIB de Orlando, tem essa perspectiva
internacional, né? Está lidando com as dificuldades, as batalhas dos dois lados. Então, quero pedir que você ore, quero agradecer a você por ter aceitado para estar com a gente aqui na Igreja das Américas. As nossas igrejas têm uma amizade grande. Eu já preguei na Igreja do Recreio, você já pregou na nossa igreja. Então, eu queria convidar a quem está nos acompanhando a conhecer a Igreja do Recreio, conhecer o pastor Wander, seu ministério, você que está nos Estados Unidos, a PIB de Orlando. E aí, ô Wander, dá o Instagram aí das duas igrejas. Entra no Recreio, né? Recreio, você vai, Igreja do Recreio, fala Igreja do Recreio, você vai encontrar facinho, seja o Instagram, a página, o Facebook, com tranquilidade, ou a PIB Orlando, PI 2Bs Orlando, PIB Orlando. Então você vai encontrar aqui ou lá. Mas, Jota, eu quero te agradecer esse privilégio de participar com você. Você é um amigo, a gente tem uma amizade, você sabe disso. E nós estamos aqui no mesmo time, é a mesma igreja, cara. Só estamos separados por um pouco de tempo, em nomes e histórias diferentes, mas a gente pertence à mesma igreja, jogamos no mesmo time, para o mesmo Senhor, que é o nosso Senhor Jesus. Amém. E o que você precisar de nós, a Igreja Presbiteriana das Américas, que é um farol, uma bênção de Deus naquele lugar, estou aí sempre à disposição, a Igreja do Recreio. E quando forem a Orlando, a turma de Orlando está esperando vocês lá também. Será uma bênção. Obrigado, meu amigo. De igual forma, nossa igreja está super à disposição, pronta para ajudar, servir como precisa ser. Esta live vai estar nos nossos stories daqui a pouquinho, mas também no canal do YouTube da Igreja das Américas. Amanhã, hoje, já vai estar no canal do YouTube da Igreja das Américas. E amanhã eu faço uma live no mesmo horário, às 18 horas, com o pastor Mário Freitas, um especialista em missões. Tem um trabalho maravilhoso, vai contar um pouco sobre o impacto dessa pandemia no mundo à luz, ou na perspectiva dos missionários e da obra que está sendo feita. Vamos orar? Bom, vamos. Eu só dizer para você o seguinte, olha, Orlando, Recreio, seja onde for, o ser humano é o mesmo. As necessidades são as mesmas, as culturas mudam um pouquinho, mas as necessidades são as mesmas e a gente precisa muito do Senhor. Senhor, obrigado por esse privilégio, pelos meus irmãos da Igreja Presbiteriana das Américas, todos que estão com a gente agora nessa mídia, Senhor, que o Senhor possa abençoar a casa de cada um, proteger, Senhor, colocar os teus anjos ao nosso redor, livra-nos deste vírus. Ó Pai, nós suplicamos cura por aqueles que estão doentes, nos hospitais ou em casa. Senhor, que tu possa trazer graça, trazer a cura definitiva. E, ó Pai, tem misericórdia do mundo inteiro, Senhor. Quantas vezes os teus filhos clamaram e o Senhor fez cessar a praga. Nós clamamos também, Senhor, por misericórdia. Sabemos que não somos ninguém, não merecemos nada, mas suplicamos a tua bondade mais uma vez. E que todos nós possamos ler o que o Senhor está querendo dizer a nós. Tanto aqueles que não te conhecem possam se converter, como todos nós que já te conhecemos, possamos nos consagrar ainda mais ao Senhor. Obrigado por essa experiência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amigo. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Abraço a todos.